Espírito Santo do nosso Deus seja com você em mais um dia. Que ele possa abrir o seu entendimento para receber a palavra da vida, a palavra que vem do próprio Senhor Jesus. Ele mesmo fala conosco a cada dia quando nos dispomos a ouvi-lo através da sua santa palavra. E essa manhã ele me deu essa palavra de justiça, para renovar a minha esperança com relação a tudo que tem acontecido, com relação à minha própria vida, e eu quero poder passar isso para vocês. É uma mensagem que está lá em Isaías 45, a partir do versículo 8, em que Deus ele mostra a soberania dele. Deus ele mostra o quanto ele faz justiça o tempo todo, meus irmãos. A gente pode não enxergar os bastidores de tudo que acontece nessa terra, na nossa vida, na vida dos nossos familiares e tudo mais. Mas Deus, ele está agindo, mesmo sem a gente ver com toda certeza. Há tantas coisas que a gente não vê, mas pela fé a gente sabe que está acontecendo, que Deus ele está agindo ao favor daqueles que o buscam. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. E essas promessas, elas se cumprem na vida daqueles que creem, na vida daqueles que têm uma vida com ele, na vida daqueles que buscam obedecer a sua santa palavra. Então ele diz assim, Isaías 45, versículo 8: Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza a salvação. Aleluia. E ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Deus, ele fez todas as coisas, é tanto que no versículo anterior, versículo 7, ele diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, tudo que acontece, nada é sem a permissão dele. Nada foi feito se não tivesse sido feito por ele. É tanto que lá em João, né, capítulo 1 de João, versículo 1, ele diz que o verbo da vida, né, que é Jesus, ele é o verbo, e desde o princípio ele estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, as trevas, a luz, o mal, a paz, tudo, o ímpio, o temente a Deus, tudo foi ele que fez para os seus propósitos perfeitos. Então a gente, nesse momento, muitas vezes a gente passa pelas guerras, pelas lutas, pelas situações difíceis. E muitos ficam se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Que a gente não se pergunte isso, mas que a gente possa dar glória a Deus. Em tudo dai graças, a palavra dele diz. Por quê? Porque tudo que acontece tem um propósito do Senhor. Aquilo que é bom e aquilo que é mal. Porque aquilo que acontece de mal, né, vai desencadear um resultado lá na frente. E eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque está escrito. Esse é o poder da fé na palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus, que é a própria palavra. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A fé, meu irmão, o poder da fé
ela nos faz alcançar a salvação eterna. Ela nos faz crer na palavra e obedecer. E crer que essa palavra, ela vai se cumprir, porque ela é a palavra de Deus. Porque cremos que Deus é soberano. Cremos que Ele pode fazer o impossível, porque Ele é Deus. Cremos que por mais que as situações venham de dificuldade e tudo mais, podemos agradecer a todo momento. Agradecer a Ele, porque Ele faz o melhor. Então, por mais que os dias sejam, às vezes vem um dia que é corrido, que é cheio de situações complicadas para se resolver, parece que às vezes dá tudo errado. Mas o que é que o Espírito Santo ele nos guia a fazer? Agradeça. Comece sempre a sua oração agradecendo. É o que eu busco fazer a cada dia. É o que o Espírito Santo me inclina a fazer. É agradecer. Mesmo que os dias sejam maus, e a gente pode crer que nos próximos dias, né? A gente crê que já estamos próximos do fim, que Jesus está às portas, então o caminho ele vai se estreitar. Mas temos a quem recorrer. O nosso Deus é a nossa rocha firme. Então, creia nessa palavra, que essa palavra veio para você, porque você está aqui escutando essa palavra, você está permanecendo, ouvindo, raciocinando e tudo mais. Então, creia que o Espírito Santo trouxe você até aqui para receber essa palavra, para você enfrentar suas lutas de cabeça erguida, para você enfrentar as suas guerras agradecendo a Deus por elas, sim, agradecendo a Deus pelas lutas, porque todas essas lutas, todos esses momentos difíceis vão aperfeiçoar você, vão amadurecer você, vão fazer a sua fé no nome de Jesus crescer, se desenvolver, desabrochar, se estiver morta em si mesma. Se você estiver longe de Deus, vai instruir você, vai tocar em você para você se voltar para Ele. Porque essa é a palavra que tem vida. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não é um simples livro que há milhares de anos ainda está aí sendo o livro mais vendido, mais lido do mundo. Não, ela não é apenas um livro. Ela é espírito e vida. Quem medita na palavra todos os dias, quem se empenha a fazer isso, por mais que às vezes venha um pensamentozinho dizendo, não lê hoje não, tá cansada, não vai entender, você não compreende, o que adianta você ler? Está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Amarre e repreenda, que a gente continue amarrando e repreendendo todos os pensamentos que dizem pra gente ficar longe da palavra de Deus. Porque o diabo, ele anda como um leão ao nosso derredor, só esperando um momento certo, uma brecha para nos tragar. Está escrito, está na palavra de Deus. Ele é o nosso inimigo da nossa alma. Então, precisamos estar vigilantes o tempo todo. Vigiai e orai, para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Mas com Cristo somos fortes no espírito. Por isso que a palavra, ela é espírito e vida. Porque ela traz vida através das suas palavras, através dos pensamentos de Deus. Ela nos traz vida. E essa vida faz a gente continuar, faz a gente perseverar na fé, faz a gente agir por fé e não pela vista, e não pelos problemas que a gente está vendo, e não pelas situações.
Então, tudo isso compõe uma vida com Deus. E essa passagem do versículo 8, quando eu comecei a meditar nela, o Espírito Santo ele trouxe-me o entendimento de que a todo tempo, meu irmão, a milésimos de segundos, Deus está fazendo justiça. Isso é alegria, por quê? Porque não estamos sozinhos. Ele é por nós. Tem de bom ânimo. Não desfaleça. Não se amedronte. Não temas, eu sou contigo. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha só. A destra da justiça de Deus, o braço forte do Senhor, à direita do trono de Deus, quem é? É Jesus. Jesus está assentado à destra do trono de Deus. E a ele foi dado todo o poder e autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, aquele que crê e vive pela fé no nome do Senhor Jesus, tem essa autoridade também contra os problemas, sobre o mal, sobre o diabo, sim. Aquele que é filho de Deus, o maligno não toca. Aquele que é nascido do Espírito. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus? As lutas, as guerras, os principados, as potestades, a altura, a profundidade? Não. Nem nenhuma criatura na face da terra, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Medite lá em Romanos 8. Essa passagem está logo no finalzinho, nos últimos versículos. Você vê que o Espírito Santo, ele traz a palavra à nossa mente. Quando a gente precisa da palavra e quando a gente está passando a palavra para outras pessoas. Para que outras pessoas também manifestem a fé na palavra de Deus e possam vencer suas guerras. Mas isso só é possível, meu irmão, quando a gente medita, quando a gente faz por onde. Hoje em dia eu não medito mais como antes, no início da minha conversão, por conta dos afazeres e tudo mais, as coisas vão acontecendo. Mas é algo que eu preciso estar vigilante. Porque se deixar, vem um monte de coisa. Vem afazeres, vem o cansaço, vem o sono, vem a falta de vontade, vem sentimentos, vem pensamentos, vem tudo. Mas a gente tem que ser forte, negar nós mesmos. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa é a orientação que Jesus nos dá. É a dica que ele nos dá. Então, que nesse dia, eu não sei que dia você está vendo essa mensagem, mas eu creio que é o dia certinho que Deus preparou para você. Enxergue a palavra de Deus. Enxergue o chamado de Deus para a sua vida. Enxergue, ouça o que o Espírito está dizendo, porque ele fala. Ele fala, só basta termos ouvidos para ouvir. E aqueles que sim têm ouvidos para ouvir, geralmente são aqueles que estão passando por lutas tão grandes que eles olham assim e, meu Deus, o que é que eu faço agora? Então,
aí eles se voltam para Deus. Outros são mais simples, se inclinam para as coisas de Deus com facilidade. E outros, mesmo passando por lutas, ainda não abrem o coração para Jesus entrar. Há vários tipos de solos. Lá na parábola do semeador fala sobre isso, que os solos em que a semente é semeada é o coração das pessoas. Onde a semente está caindo nesse momento? A semente é a palavra de Deus. Ela está entrando dentro de você e dentro de você há um solo fértil para que essa semente ela brote, para que essa semente ela germine e cresça e dê frutos. Os frutos é o agir da palavra de Deus. Os frutos são as nossas atitudes frente a tudo que a gente vive nessa terra. E é tudo isso, a nossa vida com Deus, que vai determinar, ou a nossa vida sem Deus, que vai determinar o destino da nossa alma. Veja o quão é importante a gente se voltar para a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai sem ser por Ele. Tome sua decisão hoje, porque a oportunidade é agora. Deus abençoe.